Olá, meu nome é Laís e esse é o canal Olhar de Oiá. Aqui eu falo um pouco sobre religiosidade, sobre religião de matriz africana, espiritualidade. De vez em quando vocês vão me ver aqui fazendo uma maquiagem, conversando com vocês. Hoje eu vou fazer aí um modelo um pouquinho diferente, porque eu quero trazer dois estudos científicos para falar desse tema. Então, eu acho que fica um pouco mais dinâmico mostrando coisas e conversando com vocês aqui, olho no olho. E se você está se perguntando, mas ela vai falar de espiritualidade, ela vai trazer artigos científicos? Sim, um dos meus objetivos com essas mídias sociais é falar um pouco sobre ancestralidade e mostrar que conhecimento ancestral também é ciência. Então, eu sempre tento trazer pontos de vista de pessoas estudiosas acerca da religião, acerca de aspectos culturais, de aspectos históricos e algumas vezes, inclusive, né, sobre como a gente consegue unir esses 2 mundos, o mundo da ciência com o mundo da religiosidade. Então fica por aqui, se você ainda não é inscrito nesse canal, é só você se inscrever no botão aqui embaixo, ativa o sininho para você receber todas as notificações e vamos para mais um vídeo. Pessoas trans não são bem-vindas no axé. É assim que muitas pessoas trans se sentem com relação às religiões de matriz africana. Para entrar na discussão de pessoas trans nos terreiros, hoje eu trouxe 2 artigos científicos que abordam não só de maneira acadêmica esse tema, mas que também trazem a perspectiva e vivência reais de pessoas trans e a visão de estudiosos sobre esse assunto. Esse estudo foi realizado pelos pesquisadores Claudenilson Dias e Leandro Collin. Eles são candomblecistas, então são diretamente impactados pelo objeto do estudo, e eles entrevistaram 3 pessoas trans de Salvador, na Bahia, e elas compartilharam as suas experiências extremamente marcantes, né, com relação a barreiras, restrições de vestuário, dificuldades nas relações interpessoais, desafios de participar das práticas ritualísticas. A gente tende, né, a ter o imaginário comum, né, do senso comum, de que o candomblé é uma religião extremamente acolhedora, né? É uma religião que é conhecida externamente pela sua diversidade e acolhimento, mas o candomblé também reflete normas de gênero e sexualidade da sociedade que está inserido. Isso pode gerar situações de transfobia, de exclusão, né, mesmo em espaços onde o acolhimento espiritual deveria ser a regra. A primeira pessoa abordada nesse artigo é a Luana. A Luana é filha de Oxum. Ela começou a sua jornada espiritual numa casa afiliada da Casa Branca, um dos terreiros mais tradicionais da Bahia e do Brasil, né? Desde o início, ela enfrentou bastante desrespeito com a sua identidade de gênero. Ela foi obrigada a trajar roupas e adotar comportamentos incompatíveis com a sua vivência como mulher trans. Ela ficou muito insatisfeita e acabou procurando um novo espaço e encontrou acolhimento nesse novo espaço. No Ilê Axé, o Milonã, ela conseguiu encontrar uma comunidade que respeitasse a sua identidade e proporcionou para ela um ambiente de apoio, não só para que ela pudesse crescer espiritualmente, né, se aproximar de seus ancestrais, mas também que ela pudesse se perceber como pessoa de valor, como um ser humano dentro das suas individualidades. Apesar disso, né, a Luana percebe que ainda tem muitos desafios para pessoas trans serem incluídas em muitas casas de axé. Já o Mauro, né, ele é artesão, filho de Ossan, ele conheceu o candomblé já na fase adulta, durante a sua iniciação por opção própria, ele utilizou vestes consideradas femininas. Ele olha, né, esse momento da sua vivência de axé como um momento da sua jornada de autoconhecimento, né, e também da sua aceitação espiritual. Não foi exatamente, né, a imposição da vestimenta que foi o ponto de quebra para o Mauro. Inicialmente, ele foi, né, respeitado como homem trans dentro do axé, mas ele enfrentou diversas tensões interpessoais, pessoas que não só deslegitimaram ele, mas fizeram chacota, o envergonharam, e todos esses conflitos acabaram levando o Mauro para um lugar de afastamento definitivo do terreiro e da religião. Ele relata, né, que ele encara sua trajetória no candomblé como um marco de resistência e aprendizado, destacando que as divindades o acolheram, o sagrado o acolheu, independente da sua identidade e performance de gênero.
e que os conflitos eles acontecem muito mais entre as pessoas, né, e que muitas vezes pessoas como ele são afastados do convívio com o seu sagrado por causa disso. Já a Lana, né, ela é filha de Dandalunda, enfrentou diversos desafios bastante significativos no seu terreiro de origem, o terreiro Azede Obalawaiê, aonde ela era tratada como e era obrigada a realizar tarefas que reforçavam papéis de gênero tradicionais, e isso forçava ela a negar sua feminilidade. Ela sempre foi muito determinada a mudar essa realidade e, por causa disso, ela manteve todo o seu contato e seguiu toda a ritualística para que ela pudesse fundar a sua própria casa. E hoje, no Inzo de Nguzo Kissimmee Mazi, na região de Calabar, em Salvador, você pode encontrar a Lana como líder, né? Uma pessoa que não só transformou a sua jornada, a sua trajetória com relação ao sagrado, sendo mulher trans, mas hoje consegue ter um espaço acolhedor que promove inclusão, respeito, equidade, que reafirma, né, que a resistência é uma forma de transformar a tradição em um caminho que seja acessível para todos. Todas essas vivências que estão nesse artigo, que vocês podem ler, né, com mais detalhe, mas que eu trouxe aqui pincelando para vocês, mostra como é importante que os sacerdotes estejam não só antenados no seu próprio posicionamento, né, de como eles vão lidar com a inclusão, como eles vão tratar isso não só na ritualística, né, não só na questão litúrgica, mas também de observar os comportamentos que acontecem dentro dos seus axés. Porque não adianta um sacerdote, de forma individual, ter o seu tratamento ali com o seu filho de santo, né, entendendo as individualidades dele, buscando métodos de promover equidade, se ele não observa que os seus outros filhos de santo têm comportamentos que são transfóbicos, homofóbicos, têm comportamentos que promovem a exclusão, têm comportamentos que vão afastar aquele filho do seu sagrado, ridicularizar, inferiorizar ele. Eu sei que acaba sendo, muita exigência para um único ser humano, mas o sacerdócio tem muito a ver com isso. Você tem que ser capaz de gerir uma comunidade. E gerir uma comunidade que está inserida numa sociedade é uma tarefa que muitas vezes parece hercúlea, e é, mas que não tem a ver só com o conhecimento da tradição. Tem a ver com o entendimento de como você vai incluir essa tradição, de como você vai transformar essa tradição em algo atual sempre. A gente consegue ver isso, por exemplo, no segundo artigo que eu vou abordar aqui, que tem o título Gênero na Encruzilhada, um olhar em torno do debate sobre vivências trans no candomblé. Nesse artigo, os autores debatem tópicos como a relação dos corpos com as divindades, né? Na religião de matriz africana, os corpos são vistos como templos das divindades. Então, a gente compartilha esse corpo, essa matéria, com a divindade que a gente cultua. Então, humanos e orixás estão convivendo ali dentro de um mesmo templo. E sempre foi um fato conhecido da tradição que modificações corporais, como cirurgias de redesignação e outras cirurgias, né, como transplante de órgãos, por exemplo, contradizem a visão, né, contradizem essa prática de utilização dessa matéria como um templo para a divindade. Mas isso é uma coisa que eu venho questionando muito, nos últimos tempos, que é a capacidade que algumas pessoas têm de se flexibilizar e flexibilizar as suas tradições para certas modificações e para outras não. Por exemplo, existem muitas pessoas adeptas do candomblé que são iniciadas e que são transplantadas. Isso, né, há 40 anos atrás, seria algo impensado do ponto de vista da tradição. E vou além, né? Era inacessível também do ponto de vista médico, né? O transplante de órgãos é uma possibilidade muito recente se a gente comparar, né, a origem dos cultos de matriz africana. Mas se nós somos capazes de nos flexibilizarmos e de discutir, né, até onde a tradição pode ir, né, no impacto da nossa vivência carnal,
né, no que tange a nossa saúde, por que que a performance de gênero, ela não pode ser inclusa também nessa flexibilização? Infelizmente, a resposta para isso é porque as pessoas só costumam ir até onde vão as dores delas. A partir do momento que uma pessoa não tem a vivência de como a transexualidade pode impactar a vivência, né, pode trazer dores, pode trazer, né, desafios, ela já não se preocupa em discutir aquilo. Então, é muito fácil colocar numa balança que o seu transplante de órgãos é algo que, obviamente, né, não tá te afastando do seu sagrado, e dizer que uma pessoa não pode, por exemplo, passar por uma redesignação de sexo pelo mesmo motivo, né. Então, se a gente pode flexibilizar e questionar, né, as tradições de um ponto de vista, a gente está sim abrindo, né, uma chancela para discutir isso em outros pontos de vista, em outras vivências, em outras dores. Se a divindade é capaz de entender que um filho de santo precisa de uma transfusão de sangue em algum momento, precisa de um transplante de órgãos, eu não consigo entender como essa mesma divindade não é capaz de acolher um filho transexual, quando a gente está falando apenas da matéria. A gente está falando de uma conformidade material. E aí a gente vai entendendo ao longo desse artigo, né, que tradições africanas, né, ancestrais, elas não eram baseadas em binarismo de gênero, né. Isso não era tão rígido como a gente vê hoje em casas ditas tradicionais. E aspectos como idade e senioridade, por exemplo, eram muito mais importantes do que aspectos de gênero. E quando a gente coloca isso na balança entre tradição e mudança, a gente tem que entender que nem o candomblé, nem outras religiões de matriz africana têm uma tradição que é fixa. Na verdade, ela é extremamente mutável, ela é dinâmica, ela evolui para preservar a sua essência, mas ela tem que comunicar com a sociedade que ela está incluída agora, nesse momento. Porque não adianta você manter a tradição e não conseguir manter as pessoas na religião. A gente não precisa perder a base ancestral. A gente não precisa se desconectar dos nossos ancestrais, mas a gente precisa dialogar com a sociedade que a gente vive hoje. E as questões de gênero, elas não estão só na moda, elas são questões de pessoas reais, que sofrem preconceitos reais, que sofrem violências reais. E se a gente está numa religião que se diz cultuar a natureza, a gente não pode negar a natureza mutável da sociedade. Para mim, e também para esse artigo, né, a inclusão de pessoas trans seria uma continuidade da tradição, né, principalmente no que tange o acolhimento e se contrapor à imposição de binarismos que são coloniais. Muito do que se pratica dentro das religiões de matriz africana, infelizmente, sofreu com colonialismos, né, com essa grande influência do homem branco, da religiosidade judaico-cristã, de uma sociedade, né, que tenta o tempo todo manter algumas outras pessoas à margem dessa sociedade. E eu acredito que a gente precisa tentar peneirar esses colonialismos nos nossos dogmas, nas nossas práticas individuais e também dentro dos axés. Um ponto muito discutido e que é abordado nesse segundo artigo também é sobre as vestimentas e os papéis ritualísticos, né? Existe uma fala muito legal sobre candomblé e que eu amo, que é nada é vazio de significado. Desde a forma como você se veste até a forma que você entra e sai de um ambiente tem um significado. E toda religião ela é feita, montada ao redor de símbolos. E as vestimentas no candomblé elas carregam um significado simbólico. Mas a associação rígida, né, de certos trajes a gêneros vai refletir muito dessa influência heteronormativa, colonialista, e não necessariamente a tradições africanas originais. Quer dizer que o culto em diáspora, ele é inferior ao culto que a gente, encontra originalmente? Não, porque, tudo carrega parte da história, né, de como essas pessoas se estabeleceram aqui e como essas religiões se estabeleceram aqui como sistema de crenças mesmo. Mas uma vez que a religião não parou há 200 anos atrás, ela continuou caminhando junto com a sociedade, esses símbolos, eles precisam também conversar com a sociedade que nós vivemos hoje.
E a gente não pode usar esse símbolo, né, essa vestimenta como uma forma de opressão e exclusão. Então, a partir do momento que você vê, por exemplo, os relatos da Luana e da Alana, né, de como elas eram impostas a performar, né, um gênero que não lhes cabia, que não fazia parte da vivência delas nessa terra, a gente começa a ver que a vestimenta passa a ser um objeto de opressão. A gente consegue ver em vários aspectos da religião de matriz africana, historicamente, liturgicamente, símbolos que mostram a fluidez, né? Que mostram essa não rigidez dos papéis de gênero. Símbolos que são apagados cada dia mais. Hoje, todas as vezes que a gente tenta abordar nas mídias sociais assuntos sobre transativismo, sobre, combate à homofobia e coisas do gênero, eu recebo muitos e muitos e muitos comentários de pessoas que preferem acreditar que itãs que mostram fluidez de gênero, itãs que mostram fluidez de sexualidade, das divindades, as pessoas preferem acreditar que isso tudo é inventado, ou não é real, ou não tem validade. As pessoas preferem acreditar nisso do que acreditar que é possível, né, uma pessoa ser transexual e continuar totalmente em contato e com afinidade aos propósitos da espiritualidade. As pessoas preferem negar coisas que são, passadas de geração em geração há algumas centenas de anos, do que admitir que é necessário e é o mínimo incluir pessoas transexuais e homoafetivas dentro das dinâmicas de terreiro. Existem muitos impactos sociais discutidos nesse artigo sobre, né, a transfobia, como isso enfraquece as comunidades e como o acolhimento respeitoso de pessoas trans pode não só enriquecer os espaços religiosos, como fortalecer cada uma dessas pessoas como indivíduos, né. Existe um papel importante das religiões de matriz africana em permitir que indivíduos que estão à margem da sociedade possam se fortalecer espiritualmente, para que então eles tenham mais chances de alcançar, né, lugares que são negados a eles socialmente, como acesso à educação, como uma mobilidade social. Então eu não consigo, conectar como as pessoas podem tão naturalmente ter um discurso de exclusão, sem pensar no propósito da religião. Hoje a própria OMS reconhece que, o bem-estar de saúde está associado ao bem-estar físico, mental, social, espiritual e energético. Então, como, né, como sacerdotes e sacerdotisas, pessoas que se propõem a cuidar do outro, podem colocar esse outro num lugar inferior, ridicularizado, podem negar acesso ao sagrado a essas pessoas. Não era esse mesmo o seu propósito de vida? Cuidar das pessoas? E quando a gente fala de pessoas trans, a saúde física, mental e espiritual está diretamente ligado à sua inclusão plena na sociedade. Então, os espaços religiosos, eles têm esse potencial de atuar como agentes de transformação, de suporte, né, de suprir parte daquele impacto que a cisnormatividade impõe nessas pessoas, em trazer para elas um aspecto de família que muitas vezes é negado na sua família carnal. Então, quanto disso está sendo implementado na prática religiosa dos axés que a gente conhece? Se a gente quer falar de tradição nas religiões de matriz africana, a gente tem que entender que ela deve resistir ao colonialismo de todas as maneiras. E uma delas é também combatendo a transfobia. Para mim, pelo menos, fica muito claro que as divindades que nós cultuamos são aliadas a essas mudanças. Elas não veem a tradição como algo extremamente rígido e imutável. Até porque elas acolhem os seus próprios filhos nessas condições. Elas não excluem, elas não derrotam essas pessoas. Então, como que nós, meros mortais, meras carnes, conseguimos nos achar nesse patamar de poder ditar se uma pessoa pode ser bem-vinda ou não no culto aos ancestrais? O que mais me impacta nessas vivências compartilhadas nesses artigos
é como as pessoas têm que mostrar uma força e têm que lutar para receberem o mínimo, que é respeito. Mesmo em espaços aonde elas deveriam se refazer, onde elas deveriam ser amadas, onde elas deveriam, né, se sentir acolhidas, né. Eu acredito muito que todas as religiões podem e devem, né, evoluir ao ponto de entender a diversidade, sem impor normas que não vão influenciar em nada no desenvolvimento espiritual das pessoas. E eu fico extremamente curiosa para entender se sacerdotes que acreditam, tanto nessas tradições, né, e que defendem tanto que essas tradições devem ser perpetuadas a qualquer custo, se eles se preocupam em algum momento em procurar um oráculo para saber o que o orixá quer daquela pessoa, independente da performance de gênero dela. Eu acredito muito nisso, né, que se um dia eu estiver nesse lugar, a minha preocupação vai ser: o que orixá quer dessa pessoa, né? Qual é o seu destino dentro da religião, né? E uma das coisas que tem sido debatida é muito isso, né? Se uma pessoa trans pode ocupar um lugar de cargo como o EQED, como o Ogã, né? E eu vou devolver o questionamento para vocês. Vocês realmente acreditam que a capacidade de uma pessoa desempenhar um papel perante o sagrado está ligada à conformidade material dela? Aos órgãos que ela tem? Tá ligado à conformação de cromossomos que ela expressa nas suas células? Vocês realmente acreditam que perante o sagrado, o que importa para uma pessoa desempenhar bem essa função, esse cargo, né, essa responsabilidade, é como o corpo material dela se apresenta para a sociedade? Ou vocês acreditam que isso vem de uma construção espiritual, isso vem de uma ancestralidade, isso vem de uma educação, de um ensinamento que ela recebe ali dentro da casa de axé? Então, essa seria a minha preocupação. Olhar para um jogo de búzios de uma pessoa e entender: olha, o seu caminho é um caminho de sacerdócio, o seu caminho é um caminho de cuidado, né? Você não vai ser um sacerdote, mas você vai, né, ajudar e vai pertencer, né, a essa comunidade. Ou você vai ser uma pessoa que vai cuidar do seu sagrado ou do sagrado de outras pessoas, como uma macota, como um cambondo. O que o orixá quer daquela pessoa? Isso é o que importa. E como a gente vai colocar essa missão, né, de forma confortável e de forma, que não agrida a pessoa que ela é. Eu acredito que existem muitos caminhos para se fazer isso. A gente só precisa, como coletividade, começar a romper com certos padrões judaico-cristãos que foram sendo entranhados na nossa mente, né, através do colonialismo, e começar não a questionar do ponto de vista de afrontar, né, de querer destruir o que existe, mas sim de dialogar, né. Eu vejo ainda muito esse comportamento de alguns sacerdotes, aonde a pessoa, ela quer se validar perante outras práticas religiosas, para que as pessoas não tenham essa percepção de que a religião de matriz africana é algo selvagem, ou é algo que é sem moralidade. Então, existe ainda muito sacerdote que tenta se munir, né, desse viés, ideológico de: "Ah, eu sou macumbeiro, mas a minha casa, a minha crença não é bagunça. A gente não deixa aqui acontecer todo tipo de perversidade", né. Eu já ouvi de pessoas da religião frases como: "Na minha casa não entra nem viado, nem sapatão, nem travesti, porque a minha casa não é putaria". Então as pessoas elas preferem, romper com o que o sagrado realmente prega, para se enquadrar em uma normatividade que não tem nada a ver com a nossa ancestralidade. Enfim, é extremamente necessário que os sacerdotes busquem conhecimento e letramento social acerca da pauta transexual. É necessário ouvir mais e falar menos, porque, infelizmente, eu sei que às vezes exige muito, mas para além dos conhecimentos litúrgicos e tradicionais,
é muito necessário que sacerdotes entendam de gente, que eles estão cuidando de pessoas. Então, se você é sacerdote, se você é sacerdotisa, se você tem um cargo dentro de uma casa de axé, procure se letrar socialmente, procure ouvir pessoas transexuais, procure, abrir a sua mente para entender como essas pessoas se sentem e começar a pensar e revolucionar dentro de você mesmo, como que você vai incluir e respeitar essas pessoas da maneira que elas merecem e da maneira que os nossos orixás inquices precisam que elas sejam cuidadas e recebidas nas nossas comunidades.